Amanhã você vai ligar a parte de R$100. Vou botar na tua conta. Pastor, que miserável. Mas se tu quiser me dar 200, pode me dar agora. 100 também está resolvendo. Pode mandar para mim. É isso mesmo, amigo. É isso mesmo que eu estou falando. Ensina o teu filho no caminho que tu anda. Tu anda assim, as pessoas na rua podem saber como é que está a tua conta bancária. A gente pode trazer um extrato e jogar no telão agora. Como é que é o teu nome na Shekinah? Estou falando na Shekinah porque eu conheço as histórias dos evangélicos na região. Teu conta está em dia na Shekinah. Está em dia no virou moda. Deixa eu te dizer, amigão, decida administrar suas finanças. Deus não vai dar aquilo que você não sabe administrar. Ao contrário também, Deus vai lhe dar e acrescentar, quando Ele vem em você, uma seriedade, uma honradez. Eu sou do tempo do fio do bigode, amigo. Sabe o que é isso? Meu irmão, posso dar segunda-feira? Pode, meu nome é limpo aqui na cidade, eu não devo nada a ninguém, amigo. Embora aqui é canal. Agora, por conta dos evangélicos fazendo suas coisas, é que a gente ouve algumas coisas. Nem sempre são verdades. Agora, veja, administre isso. Especialmente nos casais. Ambos precisam aprender esse princípio de entrada e saída. Sabe por quê? Senão vai gerar dentro do casamento aquele estigma, né? É o pão duro com o gastador. Quanto está ouvindo falar isso? Ou o marido é pão duro, ou a mulher é pão dura, e o marido é gastador. É sempre assim, né? Tem uma polarização. Marido, pão duro, e a mulher gasta sem sabedoria. Aí é um conflito, meu irmão, é rápido correndo atrás do gato. Aonde começa o princípio? O princípio é simples, amigo. Tem que sentar na mesa. Você vai gostar dessa palavra. Então agora eu vou começar a ministrar a palavra de hoje. Amém, amados? Diga para o seu irmão, decida planejar a sua vida financeira. Esse é o segundo princípio da prosperidade de Deus, da finança de Deus. Fundamental, é uma redundância, né? Mas veja, planejamento é a palavra dessa noite. Planeja, aprenda como é que se planeja do jeito de Deus. E a pergunta é muito simples: será que eu posso, entendendo isso, passa por lidar com aquilo que Deus coloca nas tuas mãos? Isso aqui já é um confronto nessa noite. O jeito de Deus ele está requer isso, amigo, que você aprenda a não se ficar eufórico quando as coisas acontecem. Entenda isso. Mateus 25, versículo 21, ele fala: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco você foste fiel, eu muito colocarei em tuas mãos para que você administre. Entra agora e participa da alegria do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa de graça nesse momento aqui. Veja, ele está dizendo que existe um lugar de alegria quando eu administro bem as coisas que Deus me dá. Então isso é um princípio. Por quê? Porque Deus sabe muito bem se eu administrar, não, eu vou acabar abatido nos meus dias. Eu posso ter melhores intenções, eu posso ter feito um ótimo projeto. Para isso, querido, a gente tem que estar o tempo inteiro checando. Isso aqui é igual cortar a unha, meu irmão. Se tu cortar demais, dói e sangra. Você tem que cortar na medida. Quantos cortam a unha uma vez por ano? Está até precisando botar a unha. Assim é o nosso orçamento. Você tem que estar sempre olhando, amigo. Não adianta dizer, pô, mas há 3 meses era assim. E daí? As coisas mudaram. Você tem carro aqui, não sabe que mudou. Eu não tenho carro, não dá para saber. Dá sim. Quando tu vai comprar batata que era 1,40, agora é 1,68. Você está vendo a gasolina ali, amigo? Na passagem, em todas as áreas da nossa vida, nós somos afetados por mudanças que nós vimos na televisão. Aí o cara não tem carro, quem se dane. Tu vai ver, tu vai pagar mais caro do que quem tem carro. E a passagem arrebenta mesmo no bolsinho. Então, amigos, preste atenção nisso. Decida planejar sua
vida financeira. Ele está falando, bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco você foi fiel, então eu vou te colocar sobre o muito. Eu fiz um grifo meu aqui, nas tuas mãos eu vou colocar muito para você aprender a administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. Então você com Deus, querido, fazendo isso. Eu quero dividir algumas coisas aqui. Primeiro, a Bíblia fala que a gente tem que aprender a ordenar bem as coisas de Deus. Ordenar significa organizar, dirigir bem a sua casa, dirigir bem a sua família, dirigir bem os seus planos, o seu futuro, as perspectivas que nós temos pela frente. Isso significa ordenar. Amém, amado? Outra coisa fundamental, se eu quero de verdade planejar do jeito de Deus, fidelidade na minha vida com Ele. Queridos, não adianta eu dizer, eu tenho Deus, eu gosto de Deus, Deus é bom, Deus é joia, Deus é legal, mas eu não sou fiel a Deus, eu não sou fiel na minha relação com Deus. Eu não sou fiel. E fiel significa apenas ser dizimista na casa do Senhor, que você vai entender hoje. Se tu não entende, meu irmão, hoje tu vai entender. Fidelidade significa a minha fidelidade à pessoa de Deus. Fidelidade significa eu tenho o meu tempo com Deus. Eu creio na palavra dele, eu levo a sério a palavra dele, eu boto em prática a palavra dele, eu ensino para as pessoas ao meu redor a palavra dele. Isso é fidelidade a Deus. Fidelidade com Deus, no tempo de Deus. Aleluia. Fidelidade. O cara atrás de mim. Alô? Sim. Então, eu preciso aprender a ordenar, organizar, dirigir bem a minha casa. Eu preciso dirigir bem a minha família. Eu preciso planejar o meu futuro. Eu preciso da fidelidade na minha vida com Deus, no meu tempo, nos dízimos e ofertas. Eu vou te explicar por que isso. Vou te explicar por quê. Para você não ficar pensando que você está fazendo um favor para a igreja ou para o pastor da oferta. O dízimo. Você não está entendendo nada. O dízimo não é para o pastor, para a igreja, o dízimo é para você. Você vai entender isso hoje. Outra coisa que é importante também, se eu quero aprender a planejar minha vida com Deus, votar. Até votar nas eleições eu preciso aprender a fazer isso bem. Mas não é isso votar que eu quero dizer. Significa, aquilo que eu disser, eu tenho que cumprir, meu amigo. Prestações. Graças a Deus, eu estou acabando de pagar minha janela. No último mês. Os pneus que eu comprei. É assim, amigo, é luta. Mas eu preciso aprender a cumprir prestações. Pastor, o que isso tem a ver com o espiritual? Tem a ver com tudo, amigo. Porque se você estiver na bancarrota, tu não está nem conseguindo me ouvir. Você está ouvindo, mas sua mente está lá na padaria que tu deixou lá de pagar o queijo no mês passado. É assim mesmo, coisinhas pequenas. Ninguém tropeça em montanha, meu irmão. Montanha dá para ver de longe. Todos nós tropeçamos em pedras pequenas. Então, eu preciso aprender a votar. Quando eu fizer uma prestação, faz a conta. Acordos. Quando você acordar, eu vou pagar você em 6 vezes. Me perdoa, irmão, esse mês eu não consegui. Mas não dá para deixar para lá. Aí passa 2 meses, aí quando encontra, eu ia te ligar ontem. Mentiroso. Você está mentindo. E o pai da mentira é o diabo, não é Deus. O Deus que nós seguimos, ele fala, se tu não puder, procura o teu devedor. Fala, meu irmão, não deu esse mês. Agora, quando eu votar, eu vou cumprir aquilo que eu votei. Quando eu fizer uma prestação, eu vou atrás. Quando eu fizer um acordo, eu vou pegar meus filhos na escola, porque eu sou separado. Eu não vou chegar tarde, eu não vou me atrasar, eu não vou brincar, eu vou cumprir um acordo. Compromissos, o zerar aqui. Uma palavra que eu dei, uma. Mobilizou a igreja, tiramos R$2.000. Faltam 3. Por quê? Pastor, você fica pressionando. Eu estou pressionando a mim mesmo, então também, né? Eu também dou. Eu quero, querido, cumprir o que a gente determinou até o fim do ano. Não sei como matar esse negócio aí. Por quê? Porque está chovendo dentro da igreja. Para mim não tem problema nenhum, meu irmão.
palavra. E olha bem para mim, vou te dar uma de graça, não estou olhando para ninguém agora. Se você não tem palavra, você está me ouvindo, você sabe que é você. Eu quero te dar uma dica nessa noite. Talvez você tenha entrado na igreja para ouvir isso. Deus quer curar isso, sabe por quê? É que nem o Malafaia falou para o Lula: cachaça tem cura, falta de caráter tem cura, mas não sozinho, mas com o poder de Deus para te ajudar. Isso, queridos, todos nós que dissemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, fomos tratados no nosso caráter. Eu fui tratado no meu caráter, estou sendo tratado no meu caráter. Aprenda isso, amigo. Valor do voto, da sua palavra. Outra coisa que é importante, se eu quero administrar bem a minha vida do jeito de Deus: investimento, moradia. Queridos, eu não posso querer comprar um barco se eu não tenho casa para botar o barco. Eu não posso querer comprar um carro se eu não tenho casa para morar. Existem coisas que são distintas, pastor, mas eu preciso do carro para trabalhar. Então, foca agora, junta, abre uma poupança, meu irmão, guarda o teu fundo de garantia, não usa para viajar para Águas de Lindóia ou para qualquer outro lugar, não. Guarda o teu dinheiro, sonha, não de forma usura. Pastor, eu quero dar R$100 para o Zelar. Pô, irmão, mas tu está desempregado, mas eu estou tirando da minha economia, pastor, porque eu preciso fazer uma prova de Deus. Não porque eu vou provar se Deus existe, mas eu preciso me libertar desse autocontrole que não está dando certo. Às vezes acontece, é aquilo que eu falei, a gente tem que estar rechecando a nossa vida, amigo. É igual unha, eu já tenho que cortar minha unha. Mas se eu arrancar toda ela, vai ficar horrível, não posso nem pegar no pão. Então, amigos, preste atenção: investimento, moradia, saúde, estudos. Queridos, eu não tenho quase nada. Desculpa, eu vou refazer. Eu tenho muito. Eu olho para a minha vida, eu tenho muito, mas eu não tenho uma conta gorda no banco, ou então imóveis, eu não tenho, fazendas, eu não tenho ações, eu não tenho nada disso. Mas os meus filhos todos foram encaminhados para o estudo, todos. Tirando o Felipe dos Estados Unidos, que eu não podia fazer nada, e ele tinha tudo. Ele falou que menos coisa, estudou lá. Mas hoje está bem, está trabalhando no banco, é gerente de um banco nos Estados Unidos, ele é pastor. Então ele encaminhou para outros caminhos. Mas os meus filhos aqui, eu não podia fazer muita coisa. Podia, amigo, era carne de segunda mesmo, não tinha jeito. E olha lá, glória a Deus, não era carne de segunda. Porque não teve terceira, senão tinha ido. Então, amigos, preste atenção, invista nos estudos do seu filho. E não significa pegar um malandro que não quer nada fora do Brasil e botar no sério. Não é isso. Significa que quando tu vê o seu filho se esforçando e indo além, se você puder, coloque ele no inglês. Coloque ele para fazer um curso profissionalizante, abre os caminhos para ele, dá visão para ele. Se você puder mandar ele para o exterior, para ficar 1 mês, 6 meses, manda, para abrir o universo dele. É disso que eu estou falando. Estudo é um grande investimento, cursos. Agora nós estamos vivendo a questão do retiro. Alguns estão assim, não dá, aí vai ficar aqui, não vai pagar 160, vai gastar R$100 no churrasco, porque os parentes chegaram todos de surpresa na sua casa. Aí tu vai lá, murmurando na vassoura. Vai se arrepender de não ter ido além da palavra poderosa que nós vamos receber lá. Do convívio maravilhoso com os irmãos. Aleluia. Nós estamos ouvindo o que eu falei? Então, queridos, princípio número 2, planejamento. Faça uma lista das suas necessidades. Hoje, eu vou te dar agora. O pastor Xande está com o papel, se senta aí. Foi embora? Eu queria uma ajuda aqui dessa primeiro pelotão aqui. Divide aí, tia Lila. Tem 2 papéis. Hã? Não, tia Lila. O já está lá. Aí a senhora me deixou muito preocupado. Demorou. Rapidinho, irmão. Vamos deixando com mais umas 10 pessoas para dar rápido. Isso vai demorar. Agora, ajuda aí, Márcio. Vamos, ajuda.
já pegou o papel? Você que já pegou o papel? Faz a minha. Se não tiver caneta, lápis, escreve com batom, lápis de olho. Todos já receberam? Todos? Falta alguém? Bora, gente, estão muito bem. Lá atrás tem gente sem papel. Se alguém chegar na igreja, pega até mal. O cara está sem papel lá atrás. Nós estamos ouvindo. Pegue o seu papel agora. Se a Bíblia não tem. Para pegar o seu papel. Levanta o papel agora. Deixa eu ver se está todo mundo com papel. Levanta o papel. Está sem braço aí, irmão? Levanta o papel. Levanta o papel. Não tem tempo não. Diga assim, com ele nesse papel. Eu vou escrever. Todas as minhas necessidades. Para fim de ano e no ano que vem. Agora eu vou te dar 5 minutos para você fazer isso. Porque um cara que não sabe o que quer, meu irmão, aí você vai escrever 20 páginas amanhã. Tudo bem, é contigo. Eu quero agora, olha para mim aqui, anote todas as suas necessidades, das coisas mais complexas para as mais simples. Desde a pintura na casa, quanto a trocar o seu carro, quanto a consertar os seus dentes, o que for. Pode mandar um som aí para dar um clima. Sem conversar, cada um por si. Não me atrase, por favor. Mas esse ano você vai prestar atenção por causa da palavra que está sendo liberada. Quem hoje aqui, antes de comprar uma casa, um carro, não senta para pesquisar e calcular como é que vai pagar isso? Quando você for
for fazer isso aí, tem que pensar nisso. Depois de tu quebrar o porquinho, estourar o limite, boletos, desconto em folha, desconto no contra-cheque, e agora tem um nome bonito, né, que eles pegaram os idosos com isso, empréstimo consignado. O nome é bonito, né? Empréstimo consignado. Aí você vai, não, agora eu fiz um empréstimo consignado, significa estou ferrado. Estou ferrado.
Aí presta consignado, é a luz, é a água, é o banco, é a taxa do banco, extra, o IPTU, o PPA, o bombeiro, tem que pagar o bombeiro ainda. Eu estou brincando dos bombeiros aqui, eu fico chateado. Veja, amigos, preste atenção aqui. Não se trata apenas da prestação do carro, mas da manutenção da gasolina, das peças. Então, a gente precisa planejar. E planejamento, agora segura a tua lista com força aí. Planejamento é igual necessidades e prioridades. Duas coisas distintas. Olha para mim aqui. Calma. Presta atenção, não vai sair correndo agora. Ambas as coisas são legítimas. Todas as nossas necessidades são legítimas, elas são importantes, são legais. Trocar o tênis, trocar a calça plástica da neném, nem tem mais isso, né? Antigamente era calça plástica. Eu tive uns 3, 4 coelhos, tudo isso é necessidade, posso estar entendendo? Necessidade, o ar-condicionado não gela mais, é necessidade. Meu carro está quebrando toda hora, é necessidade de trocar de carro, tudo isso é necessidade. Agora veja bem, são legítimos, mas você tem que aprender a priorizar. Presta atenção, olha bem para mim agora. Se tu está cheio de erro aí na tua lista, olha para mim, continua sorrindo, está tudo bem. Veja, aprenda a planejar com escala. O que é prioridade? O que é que vem primeiro? Presta atenção. Reúna sua família. Querido, se você faz um planejamento familiar sem estar com a família reunida, esbarra. Por quê? Veja bem, queridos. E não importa se você ganha 10 mil e a sua mulher 1.000 e o seu filho R$1 de mesada, junte eles, faça aquilo que eu falei. Nós vamos ver como nós vamos fazer com isso. Por quê? Para não acontecer no caminho que pareça que você não quer ir no McDonald's porque você é miserável. Às vezes não dá. Há um planejamento familiar, há uma necessidade que se tornou prioridade e que está sendo posta em prática e que vai acabar em 6 meses, em 3 meses, em 1 ano. E é preciso entender isso para que não haja animosidade na casa. Precisa de uma ordem na casa. Para não ter aquele espírito de mulher contra marido. Veja, amigos, necessidades como o sofá, trocar o carro, pintar a casa, trocar de colchão. Estou falando algumas coisas que eu quero também. Uma TV maior, um quarto de 50. Tudo sem necessidade é bom. Um armário de cozinha, médico, dentes. Você entende que ter os dentes bons é bom ou não? Eu pensei tarde. Veja, sempre, sabe o que acontece? Quando não tem um planejamento, vou te dizer. Quando não tem planejamento, vou te dizer, quando você não planeja prioridade, você tudo necessidade, você não sabe organizar. Sabe o que acontece? Quando aparece necessidade, tu acaba fazendo no lugar daquilo que deveria ser prioridade, tu acaba fazendo antes. Ou seja, tem pessoas que, vamos dar um exemplo aqui, eu quero trocar os pneus do carro, mas aí eu chego lá, eu vi uma roda legal, eu vou comprar também, vou trocar as rodas do meu carro. Nada de carro, as rodas são bacanas. Agora, será que são prioridades? Estou dando um exemplo bem simples, um exemplo qualquer. Quando a gente não tem prioridade, a gente acaba fazendo aquilo que vem na frente, porque não tem uma programação. Uma TV de 50 polegadas, eu tenho uma de 45. Por que eu quero uma 50 hoje? Nossa, o cara não quer me vender por 1.200, pastor, em 5 vezes, mas sei. Aí veja bem, querido, aí você chega em casa e fala para a mulher, amor, eu trouxe a TV de 50, ela está venda de 45. Gostou? Ela falou, tá ótimo, vamos ver. Ela falou, tá ótimo. Ela está vendo uma de 45 e tu traz de 50, ela responde bandeiramente. Está ótimo. Que lindo, amor. Dá um beijinho na mamãe. Vai te
Sabe o que ela faz? Ela compra uma bicicleta de 6 mil. Alô? Já que eu não posso comprar uma casa, quer saber? Fulana virou e fez um crediário. Comprou 1.200 de roupa. Não dá nem uma calça boa do outro lado. Aí sabe o que acontece, meu irmão? Vai sangrando. Você poderia comprar um tênisinho na promoção da Nike, se você correr atrás, por R$80. Não, mas eu quero aquele que acabou de sair, é 650. Como você não tem o alvo da sua família, da sua casa, do seu sonho, você vai sangrando as suas finanças. Alô? Tem pessoas que não estão gostando do que eu estou falando, não tem problema, irmão. Se você não está espiritual, arrepiado, não tem problema. Porque alguém tem que ensinar isso para a igreja. Porque eu estou cansado de ver pessoas sofrendo, porque não tem nem comer dentro de casa, mas estão olhando uma televisão de 50 polegadas. Então, o planejamento é primeiro consertar os dentes da mulher. A essência do orçamento familiar está no estudo. Controlar entradas e saídas. É muito simples. Essa é a base de uma boa administração. Tem que haver controle. E na igreja também. Quantos lembram que eu falei? Bom, nós estamos levantando o orçamento. É 300 e pouco. Oh, glória a Deus! Eu estou um ano inteiro para botar 10 mil reais. Eu sou maluco de entrar num negócio desse aqui. Para depois ficar com pires na mão, a porta da igreja, olhando quem está dizimando. Eu nem sei quem é dizimista aqui, né? Graças a Deus. Eu não sou maluco de fazer uma coisa que eu estou vendo que a gente tem que crescer em fé. Não porque eu tenho que arrancar o seu dinheiro, não, queridos, porque com Deus não é assim. Quando você propuser no seu coração para dar, Deus vai abrir as janelas do céu sobre esse lugar. Isso é promessa de Deus, amigo. É Ele quem vai fazer, é assim que acontece. E aí, você vai trabalhar, você vai se organizar, você vai enxugar. É assim na igreja. Essa igreja é muito organizada, meu. É muito organizada. Está chovendo dentro porque Deus assim quis. Porque aqui já choveu granizo, nunca furou, e agora furou. Veja, amigos, talvez esse furo está me levando para frente. Está me fazendo crer novamente, porque a gente estava acomodado também, e não porque agora a igreja é bonitona, tem ar-condicionado, não! Porque todos os movimentos que a gente faz para abençoar o reino, eles passam pela nossa vida. E se você só passa na área financeira, você está perdendo o melhor de Deus. Quando alguma coisa acontece financeiramente na minha vida, eu vejo Deus se movendo em mim, e a minha fé cresce, e as minhas questões com Deus elas se desvanecem, elas somem, elas se dispersam. Por quê? Porque eu não estou parado na minha vida com o Senhor. Veja, amigão, preste muita atenção. Quando a gente quer fazer coisas dentro da nossa casa, precisa haver mudança. A gente precisa fazer orçamento, mostrar as áreas que precisam mudança. Às vezes seu filho está numa escola que ele não deveria estar porque está cara. Não tem nenhuma vergonha em planejar. Ano que vem você vai para a escola pública. Não é nenhuma vergonha. Eu estudei em escola pública desde o jardim da infância. Desde o jardim da infância, meus amigos. E me formei numa faculdade federal. Hoje não é muito difícil, porque com o Enem, EBEM, FIES, é uma facilidade. Mas na minha época era assim, não, era 1 em 1000 fazer isso. Eu fui 1 em 1000. Completei meu estudo na Universidade Federal. Querido, não tem vergonha nenhuma do seu filho, porque você está passando um momento difícil. Organize, junte a sua mãe. Não é assim, vou te tirar 10 caras que não quer nada. Não, senta, junta. Papai não está podendo. Mamãe está querendo, mamãe está trabalhando, mas não está dando. Ela precisa estudar para ela melhorar daqui a 2, 3 anos. Traga a sua família para o seu projeto. Não empurre de goela abaixo, como se fosse uma sentença pelo mau desempenho dele. O mau desempenho dos filhos é resultado do mau ensinamento dos pais.
tem que diminuir o padrão do seu carro. Às vezes você tem que vender o seu carro da pé para um sonho se realizar. E não significa que a bênção de Deus não estava aí. O meu exemplo é muito simples. Eu vendi o meu carro, eu tinha o Santana, para fazer o telhado e comprar uma Brasília. Olhando foi um retrocesso, mas hoje eu já estou indo com outro carro. E amanhã com outro. Por quê? Porque a minha alegria não é o carro. A minha alegria é o Senhor que se alegra em realizar o desejo dos seus filhos. O que você quer mais? Um carro ou um telhado? É, pai, oh Deus, quando estiver chovendo, eu estou dentro do carro. Então, você tem que decidir na sua alma. Mas as pessoas querem tudo. Elas querem tudo. Elas só não querem pagar o preço de ouvir o que é que Deus quer para elas. Aleluia! Churrasquinho de fim de semana, todo fim de semana, saidinha que vai minando o controle das suas finanças. É preciso cortar custos, corte. Deus, nós estamos vendo uma recessão. Há uns 2 anos atrás, Deus me preveniu sobre isso. Eu comecei a enxugar a igreja. Mas eu não tinha noção de que nós íamos viver isso hoje. Mas hoje eu olho, imagino se a gente tivesse com 3 dias, todo o nosso aparato. Nós estávamos... Mas não fui eu que fui inteligente, não. Eu só ouvi a direção de Deus. E a igreja hoje está pronta para passar a crise que o Brasil e o mundo estão vivendo. Presta atenção. E aí? Agora nós somos filhos de Deus e vamos viver esse momento diferente do mundo. Por quê? Porque a crise que bate no mundo não é a mesma que bate na minha porta. Por quê? Porque eu aprendi que a prosperidade de Deus não é a ausência de crise, mas é aprender a lidar com aquilo como se aquilo vai passar. Eu vou mudar, eu vou avançar. Enquanto todo mundo está se matando, eu estou estudando, eu estou me organizando, eu estou cortando, eu estou enxugando. Eu não posso estar reclamando. Eu não posso estar acusando as coisas ou pessoas por eu não ser próspero. Aquilo que o homem semear vai colher. Preste atenção. Eu quero que você pense nisso hoje. Quantos aqui precisam investir em algo na sua vida? Talvez vai demandar cortes. Eu quero que você pense nisso nessa noite. Tudo que você puder fazer agora, irmãos, eu não estou falando aqui de um cara engraçadinho querendo me meter na sua administração. Se você acha que está ruim a coisa, você não viu nada ainda. O mundo está entrando em colapso financeiro. Então, feche a sua torneira, apague a luz do seu quarto, mas não fica, você não apaga o resultado. Senta e conversa para ela entender que acender ou apagar tem a ver com aquela continha que chega todo mês. Ela tem que entender, a criança não entende. Mostra para ela desde pequeno o que é uma economia, o que é comer tudo que está no prato, não botar tanto, por menos, se quiser repete. Tomar banho, fechar a água e se ensaboar, vai ficar muito mais cheiroso. Depois joga água, ensina o teu filho. Mas se você não anda aí, como é que você vai ensinar? Tu já viu essas coisas de televisão que querem estimular você a gastar mais? Aí mostra uma pessoa com uma escova de dente enchendo a escova de dente de pasta. Quantos sabem que para escovar dente basta um pinguinho de pasta? Mas ele quer te induzir em cheio de pasta, igual na televisão. Aí tu fica... Nem escova direito, bota só um pouquinho. Ensina o teu filho. Meu irmão, eu estou falando coisas pequenas. Transfere isso para as verdades de Deus. Ensina o teu filho no caminho de Deus. Senta com ele na devocional. Ora por ele todas as noites. Quando ele estiver errado, corrige ele com amor. Não, se não der para ser na hora, não deixe passar. Não é amor, deixa pra lá, não quero me aborrecer. Você é um omisso, não seja omisso com a sua família, sente e converse. Porque finanças não é só dinheiro no bolso, finanças é você sentar em casa quando só tem feijão com família para comer e está todo mundo junto e feliz. Isso é a abundância de Deus, é a paz. É Ele sendo convocado para transformar uma realidade improvável. Deixa eu te dizer aqui um alerta. Abra sua Bíblia, nós já estamos indo para o fim. Ageu 1.
Vou terminar aqui. Vamos ficar em pé e vamos ler isso. Quando tu chegar em casa, tu vai pegar essa lista que tu fez e tu vai olhar para ela e tu vai ver aonde é que estava melhorar a tua relação com Deus dessa lista. Aonde estava? Porque se não está, meus amigos, você precisa se converter nessa noite. Se Deus não está nas suas listas, nem de necessidade, que Ele deveria ser o primeiro, buscar em primeiro lugar Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Por isso que as pessoas acham que é a igreja, a religião, e muitos crentes estão vivendo nisso. Deus não é religião, é vir na igreja. Olha o que você está ouvindo nessa noite. Eu estou dando um sermão, estou te explicando uma coisa prática, onde Deus está botando a mão dele. Olha só Ageu, o que ele fala sobre isso. Ageu 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, o Xande pregou com isso outro dia, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olhe para mim agora. Eu não quero que você fique olhando para esse negócio aqui hoje, porque com certeza também diz respeito a finanças, você vai entender. Eu quero que você imagine você a casa do Senhor. Quantos estão ouvindo? Pensa assim: o mais importante na casa do Senhor é Deus. Mas olha o que ele diz que as pessoas... Veio a palavra do Senhor a mim, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas super confortáveis, e esta casa ficar deserta. Ele está falando do templo dele. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário como se estivesse fazendo um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa do Senhor, e eu me agradarei disso. Olhaste para muito, e eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando você trouxe para a casa do Senhor, eu assoprei, disse o Senhor dos Exércitos. Por quê? Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, retém os céus do seu orvalho, e a terra retém o seu fruto, e eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Olha para cá, só um minutinho. Preste atenção aqui, amigos. Olha para mim. Considera assim, como se eu fosse a casa de Deus. Mas dentro de mim existe a presença de Deus. E existem as coisas que agradam a minha carne. Vamos separar. Eu vou tomar a liberdade de usar esse versículo para pensar nisso. Como se Deus estivesse falando: vocês só aplicam o coração de vocês para coisas da carne. O sapatinho, o tênis, o cabelinho, as luzes, ou a sobrancelha, ou eu quero fazer uma puxadinha na barriga, quero comprar não sei o que, quero passear lá. Você só está preocupado com a sua casa natural, a sua carne, enquanto a minha casa, ou seja, aonde Deus habita, está vazia. Por quê? Porque você está aplicando o seu caminho só para desfrutar daquilo que você deseja, como se aquilo que Deus desejasse fosse altamente inútil. É por isso que as pessoas não se convertem, porque ela pensa que se ela vier na igreja e dar um dinheirinho, se ela vier na igreja e ficar ouvindo um sermão como esse, ela fica a semana legal. Pode até ser que ela fique legal, mas é legal mesmo é quando Deus está com você 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. Eu quero que você preste atenção aqui, que eu já estou terminando. Ele diz: como um saco furado. Eu vou te mostrar o que é isso aqui, como se fosse assim. Ele está falando, versículo 6: semeais muito, colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Por quê? O que vocês recebem, o salário que você recebe num saco furado. Mais ou menos isso aqui. Você vive a sua vida só para alimentar os desejos do seu coração. Aí você vai ali,
Ah, eu vou comprar um carrinho, tô com uma fome hoje, eu ia dar esse dízimo, mas não sei, eu acho que, não sei, eu tenho mais 300, eu vou dar aqui. Aí você vai vivendo a sua vida assim, entendeu? Não sei se não está furado, mas o saco é tão bom que não fura. Aí você vai vivendo a sua vida assim, não, hoje eu vou comprar um carro novo, sabe, porque eu estou precisando, entendeu? Aí mas eu diz, mas eu pego do dia de Deus, sabe o meu coração. Aí você começa a andar, vivendo a sua vida, aplicando, investindo nas suas, só nas suas coisas, só nas suas coisas. Aí, um dia você olha para trás e fala assim, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, e hoje me abandonou. Então Deus não te abandonou não, meu irmão. Ele falou, avisa aos que se acham ricos, só porque tem 2 calças e 3 pares de sapato e 2 sandálias havaianas, porque isso aí era rico na época de Ageu. Era milionário. Ele não tinha 2 roupas, tinha uma. Jesus falou, não leva 2 roupas, leva só uma, não leva bolsa, não tem nada para pôr dentro mesmo. Nós somos ricos, mas a nossa riqueza está ficando assim, pelo caminho. E ele está falando aqui. Esse povo fica só cuidando das suas casas. Que casa é essa? As suas vontades. Enquanto a minha casa, diz o Senhor. O que é a minha casa? Você, o templo do Espírito Santo. Enquanto as coisas de Deus que deveriam encher você, para que você pudesse construir também as coisas naturais. Aí ele olha e fala, sabe o que vai acontecer? Eu não vou deixar. Não vai ter chuva. Você vai ter seca, os seus animais vão morrer. Sabe por quê? Porque você só está aplicando a sua vida e cuidar da sua própria vontade, enquanto a minha casa fica deserta. Eu não estou falando de templo da igreja. Isso aqui é outra pregação. Eu estou falando, amigos, que quando a gente vem na igreja dar o dízimo e oferta, eu não venho na igreja dar uma recha. Eu venho dar 10% do que Deus me deu. E quando eu faço isso em tempo de crise, sabe o que eu estou dizendo para Deus? Deus, eu estou numa situação muito difícil. Eu posso perder, eu posso ficar até sem comer, vou aproveitar para jejuar, mas eu não vou deixar de cumprir o meu voto com o Senhor. Eu não vou deixar isso passar em branco. Sabe por quê, irmão? Porque esse é o caminho de Deus. Quando Ele vê, imagine você, quantos aqui tem filhos, e você dá um pacotinho de biscoito pro seu filho, aí ele vai para a escola. Aí o menino quer um biscoito e fala, não, você gosta, não, você fala, dá para o amiguinho, eu não vou mais te dar. Você só fala, mas Deus faz. Se você não aprender que a prosperidade nos olhos de Deus é dar, e não é dar para a igreja, é se dar, é viver uma vida de doação, onde as pessoas podem contar umas com as outras. Se não, quem sabe o que é isso? Chama religião. Eu venho para a igreja desencarno para chegar, eu venho para a igreja que eu estou muito mal, eu venho para a igreja que eu estou precisando de uma bênção. Ora por mim, pastor. Eu não posso orar, não, mas se tu cruzar a porta dele e não souber fazer o que eu orei, nada vai adiantar. Honestamente falando, é um saco furado. Por quê? Porque você não faz prova de Deus. Você não conhece Deus. Deus não se conhece de ouvir. Deus se conhece de ouvir e viver. E quando eu ouço e vivo, aquilo que está prometido vem. Não porque eu estou dizendo, porque a palavra do Senhor diz. As bênçãos nos alcançarão. Sabe o que é isso? As bênçãos nos alcançarão. Não sabe o que é isso? Você que é novo aqui não sabe, não é isso? Salve. Aonde você vai, a bênção serve. Você sabe por quê, irmão? Porque está escrito. Não foge, não. Está escrito. Sabe quem falou? Aquele que é fiel para cumprir. Pastor, mas eu estou dando dízimo e lá em casa faltou o gás. Tem lenha lá? Então se alegra em fazer um fogãozinho de lenha, dando glória a Deus. Já aproveita e fala, Deus, recebe o meu louvor. Eu não estou pregando para você uma ideia. Eu estou pregando para você uma vida que eu vivo. Ó, igual a você. Agora, eu não vou obrigar ninguém a fazer nada. Há anos que eu não prego sobre finanças na igreja. Porque eu não quero
quero pregar que se você não der as bênçãos, Deus não vai abrir a janela do céu. É verdade, está escrito. E não é que é Velho Testamento, não. É a palavra de Deus, não tem velho e novo, é uma coisa só. Ele disse: fazei prova de mim, para você ver. E eu, diz o Senhor, abrirei as janelas do céu. Para quê? Vai ficar olhando lá, pô, está no nosso fogo, hein, ó, só estou vendo. Não. Quando Deus abre as janelas, é porque Ele vai agir. As bênçãos vão seguir quem crê, meu amor. Isso não é para ter dinheiro no bolso. Em primeiro lugar, para você nessa noite ter Jesus no seu coração. Talvez você já tenha ouvido tantas igrejas ou falado mal de crente, mas Deus está te dizendo: o melhor que eu posso dar hoje sou eu. O melhor que eu posso dar hoje é o meu espírito para te ajudar a quebrar essa casca grossa que você tem, essa cabeça dura, esse espírito crítico que você tem. E eu hoje vou derramar do meu espírito sobre você. Queridos, agora eu não tenho apenas um carro que pode roubar, bater, quebrar. Agora eu tenho Deus que sabe o que eu preciso e vai me abençoar. As bênçãos de Deus não provocam dores, e não existe dor maior. Pense em você: ô pai querido, tudo bem? Cansa minha barriga? Não. Pai, você comprou o meu iPad? Não. As bênçãos de Deus não acrescentam Deus. Deus nunca vai passar a mãozinha na sua cabeça para você amar Ele se Ele te der. Deus olha para você como você olha para o seu filho. Olha só, vem cá. Ontem tu falou da bala, hoje do iPad, amanhã tu vai falar do carro, daqui a pouco tu vai falar da casa que eu moro, que tu quer morar aqui. Eu quero que você me ame. Você me amando, todas as coisas mudam. Eu só vi um amém aqui? Evolução na tua vida. E olha, eu vou te dizer, às vezes vai ficar ruim, vai ficar bom. É verdade. Por quê? Porque ele tirar algumas coisas muito ruins que estão na nossa vida, para ele botar um novo. Deus não constrói um alicerce antigo, Ele tem que fazer novo de novo. Eu preguei sobre a porta, o caminho e o alvo. Tem pessoas que não estão na igreja como filhos de Deus. Estão na igreja porque o marido vem, porque o amigo vem, porque a tua filha é namorada, porque é perto da minha casa, porque hoje eu acordei bem. Quem não entra pela porta não tem força para permanecer no caminho. Jesus Cristo é a porta, mas Ele também é o caminho. Pastor, mas eu quero, mas é tão difícil. E é mesmo. Mas não é mais difícil do que viver na vida sem saber para onde vai se morrer. O caminho é tão apertado quanto a porta. Eu não posso entrar com a minha esposa abraçada, não posso levar os meus filhos no braço. Eu tenho que ir e ensinar eles a caminhar onde eu caminho. Caminho não é um caminho com algumas coisas de Deus. O caminho é palavra revelada. Jesus Cristo é Filho de Deus, e Deus é bom, mas é justo. Não confunda a bondade de Deus com passar a mão na cabeça de coisas erradas. Posso ouvir um amém? Essa é a palavra que Deus tinha falado aqui sobre finanças para a igreja. Eu espero que você chegue em casa e sente para conversar e não para falar. Tá vendo? Você precisava ouvir isso, seu tão duro. E você, sua gastadora? Não é isso. Deixa o Espírito ministrar. Se você não sabe o que vai dizer hoje, não diga nada. Diga amanhã, mas diga. Sente na mesa. Sentar na mesa é lugar de comunhão. Comunhão significa comer pão juntos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar.